Olá, queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade aos nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Aqui em Presidente Epitácio, nós temos escola bíblica todos os domingos às 8h30 da manhã, na Rua Cuiabá 146, em nossa sede, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em frente à Caixa Econômica Federal, que tem como pastor presidente o nosso pastor Edivanir Alves da Cruz. E nós temos aula também em todas as nossas congregações. Você e sua família é o nosso convidado a participar presencialmente conosco. Isso aqui é apenas um aperitivo, é apenas um preparo, uma antecipação daquilo que você vai estar estudando, ao meu amigo, minha amiga, professor ou professora, ao domingo de manhã. E nós temos ali nossa escola bíblica, nossa sede, para todas as faixas etárias de idade, desde a adolescência, a juventude e a fase adulta. Muito bem, a lição passada, estivemos a nossa lição 4, que falou como tema: quando a criatura vale mais que o Criador. Ou seja, quando a criatura ela quer se colocar no lugar do Criador. Ou seja, tratemos sobre o antropocentrismo, que é o homem no centro. Ou seja, a idolatria é nós tirar Deus do centro da nossa vida e está o homem assumindo o lugar que é de Deus. Tudo aquilo que ocupa o meu e o seu coração do lugar que é de Deus, isso é idolatria, desde que seja imagem, ou uma pessoa, ou coisa, ou um serviço, ou um cantor, ou os profetas das lives do Pix, todos que você coloca acima de Deus, isso é uma idolatria. Sabemos que Satanás, ele não vai ser salvo, ele não tem salvação para ele. Então ele luta para tirar a minha e a sua salvação. E tratemos sobre o hedonismo, né? Sobre o racionalismo, né? O hedonismo, né? Que foi o filósofo, né? Grego do quarto século, é a doutrina moral que apregou a busca e o alcance da felicidade imediata. Isso é o hedonismo. Ou seja, se te dá prazer, se te faz feliz, não importa, você pode fazer o que você quiser. E hoje nós estamos com a nossa lição de número 5, que vai nos falar sobre a dessacralização da vida no ventre materno. E aí na capa da revista você vai ver que tem um bebê aí e nós vamos estar tratando sobre esse assunto. Dessacralização. Fazer deixar de existir. Impor algo que não existe. Nós vamos estar tratando de um assunto que é muito importante em nossos dias, muito mais do que especial. Porque sabemos que hoje existem leis, existe o conceito geral das pessoas, existem leis políticas tramitando, a lei em Brasília, existe aqueles que acham que pode fazer o que quer com o seu corpo, ou aquela, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Precisamos entender que não é bem assim, que a palavra do Senhor ela vai nos ensinar. Então vamos estar tratando sobre o aborto. Eu quero estar falando sobre os 3 tipos de aborto, de um modo simples, e também falar sobre quando que começa a vida. O nosso texto áureo diz: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe o nome de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 31. Verdade prática. A concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Eu e você, nós precisamos entender que não é a minha convicção pessoal, não é o que eu penso, mas é o que a palavra
ela pensa sobre mim, ela sabe sobre mim. É o que diz a palavra do Senhor. A nossa leitura está em Lucas capítulo 1, do 26 ao 33, depois do 39 ao 45. Muito bem, queridos, nós vamos aqui estar já começando o nosso assunto, a nossa palavra-chave aqui é falar sobre vida. Do nosso tópico 1, vida. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, lá em João 14, o verso 6, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus ali está falando que nele há vida, como diz também nas cartas de João. A vida, ela é muito importante, ela é o dom mais precioso que o homem tem. Haja vista que quando falamos sobre vida, vem de vida biológica, e também zoe, que é vida espiritual. Jesus também diz, lá em João 10:10, ainda que não está de maneira direta falando que é Satanás, mas as características vai mostrar que é do próprio Satanás. O ladrão vem senão matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Jesus, ele quer dar vida física, mas ele também quer dar vida espiritual na eternidade com Deus. E a nossa introdução vai falar sobre a concepção de Cristo, o anúncio do nascimento. Veja que Deus, quando fez que Cristo viesse a nascer na terra, ele não escolheu um homem, mas ele escolheu uma mulher chamada Maria. Todas as mulheres, o ímã rompe de fora para dentro, o ímã que fica na parte íntima da mulher. Só que o ímã de Maria rompeu de dentro para fora. Jesus, ele foi gerado no útero de Maria pelo Espírito Santo. E aí Jesus, ele nasceu. Porque sabemos que foi por um milagre. A vida do homem ou da mulher, ela é um milagre de Deus. Só o fato de você estar vivo é um milagre de Deus. Então foi dado o anúncio do nascimento de Jesus. Veja que quando foi recebida ali, diante do inusitado, Maria indaga: como se fará isso? Visto que não conheço o varão. O conhecer aqui é ter relacionamento sexual. Então, pelo que Maria falou, a sua indagação mostra, revela que não tem como nascer uma vida, uma pessoa, se não tiver a participação de um homem e uma mulher. Se jogar 2 homens no deserto, deixar 100 anos, vai continuar 100 anos lá. Agora, se chegar um homem e uma mulher, 100 anos, vai ter vida ali. Vai ter outras pessoas que vai nascerem. Então veja, queridos, o item 2 fala do milagre. A milagrosa concepção foi um milagre. E como incentivo a ela, comunica também da gravidez de Isabel, como incentivo à sua fé, a tua prima concebeu um filho na velhice, ou seja, é um testemunho de Isabel que vai dar um incentivo para Maria. E no final, encerra-se dizendo: porque para Deus nada é impossível. E aí então aconteceu a bênção do nascimento de uma moça, que não sabemos a idade, acredita-se alguns entre 13 a 15 anos, e também uma mulher idosa, já avançada em idade. Lógico, cada um foi de uma maneira. De Maria, ela foi gerada pelo Espírito Santo. Houve a participação somente de Maria.
não de José. Agora, Isabel e Zacarias já foram a participação dos dois. Veja que Maria, então, emprestou seu útero para gerar o Senhor Jesus fosse gerado dentro dela, para que nascesse o Salvador. E de Isabel nasceu aquele que vinha preparar, que João Batista veio primeiro, veio aquele que veio preparar o caminho para receber o Salvador. O que eu e você estamos gerando? Mas isso aqui não é o assunto de agora. Quando nós entendemos, então, aqui, nós vamos falar que vai falar sobre a bênção do nascimento. O que acontece e o que é possível acontecer para ter o nascimento de uma pessoa? A princípio, nós vemos que tem 3 estágios para se nascer uma pessoa. Primeiro, precisa ter a fecundação. Segundo, o embrião e o feto. A fecundação, o embrião e um feto são nome de 3 etapas da gestação. Período gestacional é composto de 40 semanas, que são fundamentais para a formação do bebê. Após o ato sexual, o espermatozoide sobrevive em média 72 horas, ou seja, não é fecundado, gerado já a partir do momento, não. Primeiro tem a fecundação, que nós sabemos que a ciência vai dizer, que tem esse período de 72 horas, ou seja, 3 dias dentro do corpo da mulher, à espera que um óvulo seja liberado pelo ovário. Então, o óvulo, depois de liberado, está disponível para ser fecundado apenas entre 12 e no máximo 24 horas. Então, o que é a fecundação? A fecundação ocorre na união entre o óvulo e o espermatozoide do homem e o óvulo da mulher, que dá origem ao zigoto. Então, veja, o espermatozoide no óvulo da mulher, essa junção desses dois, forma-se o chamado zigoto. Zigoto é o quê? Que quer dizer os dois componentes. E é esse zigoto que eles usam para fazer DNA. É sobre esse componente para fazer comparação. Então, que se instala o zigoto, no útero, após uma série de divisões celulares. Então, o termo embrião é usado, o termo embrião é usado para definir um organismo. Então, um embrião é um organismo que está presente nos primeiros estágios de desenvolvimento. Ele é formado 24 horas após a fecundação. O período de desenvolvimento, então, do feto decorre desde a 8ª semana até o nascimento. E é um tempo de crescimento, o feto, e desenvolvimento. Então, para que entendemos a vida, precisa entender esses 3 estágios, que é a fecundação, o embrião e o feto. Então, o embrião já é uma célula que já foi fecundada. Então, ali já existe um início da vida ali. Muito bem, queridos. Então, nós vamos entender aqui, nosso tópico 2, vai falar sobre a cultura da morte. O homem precisa entender, e a mulher também precisa entender mais especificamente. Mais especificamente a mulher. O homem, através das suas leis, das suas ideologias, da sua convicção pessoal, dos seus pensamentos, entende que às vezes pode-se fazer o aborto, mas não pode. Quando falamos sobre aborto, existem 3 tipos de aborto. Existe o aborto natural ou espontâneo,
Anote aí. Natural, espontâneo. Ou, às vezes, quando expulsa-se o feto. Quando alguém já faz com que o feto saia, arranque o feto. Então, esse é o aborto natural. Segundo aborto, existe o aborto acidental. O aborto acidental é aquele que pode acontecer, ou Deus permitindo, ou a mulher toma um susto. Ela não espera que aconteça, mas querendo ou não, o fim está acontecendo. Esse caso você vai ver na Bíblia, lá em 1 Samuel 4, do 18 ao 22. A mulher de Finéias, quando ouviu aquelas notícias, ela se assustou ali, teve o filho, até nasceu, colocou o nome de acabou, foi-se a glória. Ou seja, foi algo ali acidental, aconteceu. Terceiro tipo de aborto é o aborto aqui provocado. Esse aqui já é intencional, já não é espontâneo, voluntário, mas esse é provocado. Quando a pessoa provoca o aborto. É isso que eu e você precisamos entender que não pode acontecer. Baseado nisso está na lei, lá sobre os mandamentos, né, no sexto ali, o Êxodo 20, o verso 13, aonde diz que é proibido matar. E ali a maioria dos intérpretes rabinos entende que a morte ali também está falando do aborto. Queridos, precisamos tomar certo cuidado. O tópico 2 fala da cultura da morte. E muitas vezes é uma cultura da morte se instalada em nosso meio. Se instalada em nosso meio, se instalada em nosso país, que nos Estados Unidos, né, foi legalizado desde 1973, através de autoridades. Depois houve uma modificação. Existe um projeto ideológico da legalização do aborto que se trama em nosso país. No Brasil, né, o nosso Código do Império Criminal, em 1830, era proibido. Era proibido. Mas, infelizmente, hoje já não é proibido mais, com algumas exceções. Por exemplo, hoje se permite fazer o aborto da questão do risco da mulher. Ou seja, se a mulher tiver risco de morte, então, nesse caso, pode-se fazer o aborto. Biblicamente, é crime perante a lei? Não. Porque um erro, um crime não justifica o outro. Ele está salvando a mulher, que corre risco de morte, mas está matando uma criança indefesa, que não tem a quem recorrer, a quem pedir socorro. Então existe também o aborto necessário, né? Onde tem a opção de poupar a mulher ou a criança, ou seja, um erro não justifica outro. Um crime não justifica outro crime. Não pode se pagar o mal com o mal, como diz Romanos 12:17. Então isso não justifica. E existe o caso também que se permite o aborto no Brasil, na chamada anencefalia, ou anencéfala. A criança que nasce sem um cérebro. Nesse caso, no nosso país também pode, mas perante a Bíblia, não, porque você está matando a criança. Não interessa, ela tem que nascer. Deus pode fazer um milagre. Deus pode fazer com que isso aconteça.
E existe hoje, querem tramitar aí por questão de saúde pública. Mas que saúde pública é essa, gente? Que saúde pública é essa que tem que matar um inocente para salvar o outro? Isso é chamado homicídio. É chamado de homicídio. Aí por trás desse pano de fundo aqui, que não é o assunto de hoje, mas por trás disso aí, existe o chamado também feiticídio, que é o aborto, é conhecido como feiticídio, né? Que é matança do feto. No latim, a palavra feto vem de feto, significa pequenino. Ou seja, feiticídio é a matança do feto, que já é um pequenino. Eu já falei no começo que existe a fecundação, o embrião e o feto, que já é uma vida. Quem está aniquilando o feto está matando um pequenino. Olha o que diz Tertuliano, que foi uma pessoa, né, que era pagã. Tertuliano, né, entre 150 e 220, ele diz que a morte do embrião tem a mesma gravidade de uma pessoa adulta. Aqui eu estou se referindo ao embrião. Mesma gravidade hoje, infelizmente, o nosso sistema tribunal permitiu para as pesquisas. Isso é um pecado. Isso é muito grave. Houve pessoas, queridos, que nem cristã era e não defendiam o aborto. Do Código de Hammurabi, 1810 a 1750, ele condenava o aborto. Do Código de Hammurabi. Foi no período dos patriarcas, ali um pouco antes. No Código de Napoleão, também, 1769 a 1821, também era crime hediondo, vicioso, mau, medonho. Precisamos tomar esse certo cuidado. Em nosso país, há tempos atrás, por causa de estupro, quando a mulher é estuprada, também, aliás, há tempos atrás tinha que procurar o criminoso e condená-lo. Existia uma pena. Só que hoje não. Se a mulher falar que foi estuprada, qualquer desculpa que ela inventar já pode se fazer o aborto. Perante a lei, não é crime, mas perante Deus ele é um pecado. Lógico que às vezes a mulher não vai ficar bem, vai sofrer traumas sentimentais. A mulher que é estuprada, ainda mais sendo virgem, vai ter traumas psicossomáticos. Mas tem que tentar punir a pessoa que estuprou, né? Lógico que vai ficar vestígios, mas tem que punir a pessoa e ela tem que suportar aquilo ali e passar o processo. Porque senão você vai fazer um aborto. Se você já fez, Deus pode estar te perdoando nesse exato momento. Mas isso aqui é como preventivo para não fazer. Para não fazer. E existe também a chamada eutanásia, que fala que é uma boa morte, mas não tem nada de bom, é uma morte mesmo. Porque a pessoa pode estar meia morta, mas ela ainda está respirando, está viva. Ou às vezes está com ajuda de respirar, alguns entendem que desligando ela vai sofrer menos. É a chamada morte de misericórdia, que não tem nada de misericórdia. Também está matando. Também está matando a pessoa. Precisamos tomar cuidado. Tópico 2, o projeto ideológico, nós já vimos, né? As nossas leis, o império. Aqueles que têm as suas convicções pessoais, que não é, né? O direito incondicional da mulher sobre o corpo, ela diz, o meu corpo é meu, eu faço o que eu quero, não é. O teu corpo não é seu, é de Deus. Tanto é que uma criança no seu ventre,
a impressão digital dela não é a mesma da tua. Então você está gerando outra vida aí dentro. Aí tem o item 2, o direito do corpo. A pessoa quer exercer autonomia sobre a liberdade, eu tenho liberdade, só que liberdade não pode virar libertinagem. Aí vem o slogan do meu corpo. Não é pecado você, né, cuidar do corpo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Às vezes a mulher tem a opção de querer o filho ou não. A vontade de Deus é que esteja. Mas se for para abortar, é melhor que você não esteja. E se tiver, não aborte. Dá sob os cuidados de alguém. Talvez foi algo que você não esperava e veio. Então, cuidado, né? Cuidado com isso. Que a nossa vida, ela só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo. Paulo diz, Gálatas, assim, já estou crucificado com Cristo, agora vive. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, cuidado com essa prática do aborto. Então, existe o aborto natural, o aborto acidental e o aborto provocado, que esse é o pior. Né? É o pior, porque as crianças, elas são indefesas. Nós vemos, queridos, que o nosso tópico 3, inclusive no nosso artigo 5º do Código 51, fala que todo ser humano tem o direito à vida. Como que eles usam essa Constituição para deixar isso pendurado e não exerce? A vida é um mistério de Deus, Zacarias 12:1. Deus gera, né? Deus gera o espírito dentro do homem. É o que diz Zacarias. Olha o que diz. É um mistério de Deus. Zacarias 12, verso 1. Olha o que diz. Que estende o céu, a parte B, que estende o céu e funda a terra, que forma o espírito do homem dentro dele. Dentro do homem, Deus forma. Cuidado com as pílulas também do dia seguinte. Os anticoncepcionais, né, são para impedir ali. Não a fecundação, mas que entre no útero. Mas existe, porque nós sabemos, já falamos no início, que existe um prazo de até 72 horas, né? Então veja, a pílula então do dia seguinte, ela vai matar aquela célula. A outra é apenas uma prevenção que pode prejudicar a célula, mas não está matando ainda a vida. Então precisa tomar esse cuidado. A sacralidade da vida. A vida é inviolável. Deus, quando criou Adão, ele criou Adão já grande. Agora, a partir dali, tem que ter a participação de um homem ou mulher. Ou seja, até alguns dizem, né, Adão não criou maturidade, né? As 7 fases da vida. Anote aí, as 7 fases da vida. Primeiro, espermatozoide, o embrião, o bebezinho, a criança, adolescência, juventude e adulto. Essas 7 fases da vida, né? Então veja, a vida é inviolável, então a vida é importante. Ela deve sobrepor a qualquer outro direito ou interesse pessoal. O começo da vida. A vida tem início na fecundação. E Deus já conhece antes mesmo da fecundação, como diz Jeremias 1,5 também. Deus diz que Jeremias, ele, né, não havia nascido, ele diz, conheceu, santificou e deu às nações. Veja só, Deus já sabia, até mesmo antes da fecundação. Precisamos tomar cuidado. Como que começa a vida? Como começa a vida?
A vida é um mistério, os homens podem até clonar, mas eles não conseguem criar uma vida. Tanto é que lá em Êxodo 8, 16 ao 19, a terceira praga ali dos piolhos, os magos não fizeram, porque vida só Deus pode dar vida. Então, precisamos entender que a vida ela é inviolável. É um bem muito precioso dado por Deus. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus. As Escrituras são incisivas ao afirmar que o início da vida é desde a concepção. No momento da concepção se começa a vida. Qual é a nossa posição? Precisamos defender a dignidade humana, como diz aqui o item 3. Porque a vida humana ela é sagrada em todas as etapas, repita, em todas as etapas do seu desenvolvimento. Como diz 1 Samuel 2,6. É o Senhor que dá a vida e tira a vida. Deuteronômio também 32, 39. Deus mata, fere, dá vida, faz viver. Né? Deuteronômio lá 32 e o verso 39. Deus fere, Deus sara, Deus mata, Ele faz viver. É Ele que dá vida. Jó também disse, o Senhor deu e o Senhor tomou. Ele reconheceu que a vida pertence a Deus. Não cabe a nós cometer o chamado de aborto, porque vai contra os princípios da palavra do Senhor. Então não cabe nós discutir, mas entender e aceitar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe.